Olá galera, aqui Marcos Roberto, PSD Designer. Vamos começar mais uma videoaula de CorelDRAW. Hoje, devido a algumas dúvidas, eu vou explicar um pouco sobre linhas, certo? Então, a gente tem alguns objetos, padrões do CorelDRAW, como o retângulo, a elipse e outras figuras geométricas. Certo? Para trabalhar com os pontos dessas figuras, a gente utiliza a segunda ferramenta aqui da barinha de ferramentas, que é a ferramenta Forma, ou pressionando F10 no teclado. Quando a gente seleciona o objeto, esses objetos eles têm nos seus pontos, certo? Nos seus cantos, existem alguns pontinhos, ó. Eles têm as propriedades próprias de cada um deles, que são propriedades que me permite algum tipo de edição, certo? Então, são propriedades desses objetos que eu consigo alterar com a ferramenta Forma nesses cantos, trabalhando os pontinhos delas, certo? Quando eu faço um desenho utilizando a Bezier ou qualquer linha, que é vamos dizer assim, um desenho manual, por exemplo, se eu desenhasse um quadradinho aqui, basicamente um quadradinho, certo? Esse quadradinho, ele também possui pontos, só que nesse caso ele já não possui aquela propriedade do retângulo, por exemplo, que é uma propriedade de eu poder arredondar os cantos, certo? Então, nesse caso, eu consigo apenas editar eles, certo? Quando eu tenho um objeto aberto no CorelDRAW, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma figura qualquer aqui aberta, certo? Como ela está aberta aqui, a base dela não tem um fechamento, dos pontos, o que acontece? Eu não consigo preencher, porque é como se vazasse a tinta desse objeto. Então, se eu vim aqui na barra lateral de cores e tentar preencher, eu não consigo preencher porque ele está aberto, certo? Como que eu faço para fechar? Então, eu pego novamente a ferramenta Forma, eu vou com ela num dos nós, clico, e daí vou fazendo cliques, até fechar ela aqui, ó. Automaticamente fechando, ele já preenche, certo? Se eu tiver uma figura, ou uma caixinha, ou qualquer objeto que ele estiver aberto, por exemplo, vamos supor que ele esteja aberto, ele não vai preencher, certo? Porque as extremidades, ou também pode acontecer, demais pontos estiverem desconectados, Se, por exemplo, eu posso fechar um deles, mas se o outro estiver aberto, então eu tenho que sempre observar todos os pontos do meu desenho para garantir que eles realmente estejam fechados, certo? Como que eu faço para, por exemplo, sim, unir duas figuras? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho duas figuras, ó, elas estão dois desenhos, duas linhas, e elas estão abertas. Como que eu consigo uni-las, Elas estão separadas no caso, Como que eu consigo uni-las para fazer uma figura, certo? Então o que eu faço? Eu seleciono as duas, passo assim o mouse sobre, abro aqui a seleção, o retângulo de seleção, seleciono as duas e eu combino elas. Em primeiro lugar é combinar, certo? O que acontece? É como se ele grudasse as duas, soldasse as duas, e as duas linhas passariam a ser um objeto só. Depois eu seleciono novamente aqui a segunda ferramentinha aqui da minha barra da esquerda, a segunda ferramenta, a Forma. Eu seleciono aqui, ó, os dois pontos e eu venho nessa opção aqui, ó, unir dois nós. Pronto, ele uniu aqui, seleciono aqui, ó, seleciono no outro lado, ó, unir dois nós. Pronto. Meu objeto já está fechado, ó. Como que eu faço para arredondar, por exemplo, esses
esses nós aqui, eles estão de cantos, né? Como que eu faço para arredondar eles? Selecionando o nó com a ferramenta forma, né? Sempre vai abrir aqui as opções, o tipo de nós, né? Ó. Então eu tenho que sempre selecionar aqui, ó, o nó. Eu tenho que ativar aqui o nó, esse nó. Então eu converto aqui até que ele ativa aqui, ó. Aí beleza. Daí eu consigo pegar minhas hastes, ó, e fazer ele arredondado, certo? Todos os nós aqui, eles têm essas hastes, ó. Depende do tipo de nó que for feito, né? Ó, por exemplo, isso aqui é um nó cúspide, ele não tem essas hastes. Eu chamo de hastes isso aqui, ó, porque são hastes que me permitem regular, né? Regular a curvatura da forma, né? Da geometria. Então, ó, ele não aparece aqui, ó, na minha barra ele não aparece ativo. Então eu tenho que, ó, vir nesse aqui, ó, converter em curvas e clicando nesse inverter direção, converter em curvas, ó. Duas vezes que eu clico nesse inverter curva e converter em curvas, ele já ativa aqui, ó, o nó simétrico. Aí beleza, clicando nele, ele já ativa aqui, ó, sempre no nó que tiver selecionado, né, ele vai transformar em um nó simétrico. Nesse caso, ó, o nó simétrico já está ativo, então eu posso clicar nele e ele vai fazer aqui também, ó, nó simétrico, ó. O nó simétrico, uma haste é o espelho da outra, tá? Então, conforme você mexe uma, a outra vai mexer em paralelo, né, a ela, certo? Se eu, por exemplo, fizesse isso aqui, ó, fizesse uma outra geometria interna aqui e selecionasse as duas, né? Seleciono as duas e clico novamente em combinar, ele vai combinar essa com a de fora. Ou seja, ali vai acontecer como se fosse um furo na minha geometria. E é realmente um furo, tá? Vou provar aqui, ó, colocando essa outra geometria por baixo, ó, aparece como se fosse realmente um furo, tá? É diferente de eu simplesmente vir aqui, criar e simplesmente pintar de branco, ó. Aqui são dois objetos separados, certo? Eu tenho a elipse e eu tenho, note que a elipse aqui, ó, pintada de branco, ele não aparece uma abertura no meu desenho. Eu preciso selecionar as duas e combinar para que ele faça esse furo, certo? Se eu tiver, por exemplo, uma caixinha de um produto, e eu quiser mexer nessas linhas, eu sempre vou ter que usar aqui a ferramenta forma para editar essas linhas, ampliar e, por exemplo, se eu quiser separar, então eu vou aqui, ó, nesse nozinho aqui, ó, separar, ó, separar curva. Aí eu consigo abrir aqui, ó. Ó, eu consigo abrir. Ó, separar, eu consigo abrir aqui, ó, a curva. Consigo abrir a linha. Aqui em objeto, eu também tenho aqui, ó, separar curva, que é o Ctrl K no teclado, que ele vai separar aqui, ó, a linha desses dois objetinhos ali, ó. Então ele abriu agora, ele separou tudo e eu consigo posicionar aqui, né? Posicionar as minhas linhas, certo? Então é isso, pessoal. Uma pequena aula rápida para explicar algumas dúvidas de uns clientes que eles gostariam de mexer, editar as caixinhas, né? E trabalhar com linhas. Então é isso. Qualquer dúvida, você pode mencionar no vídeo, né? Perguntar no vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube, né? No canal da agência PSD. Você pode acessar a nossa loja. Caso você queira contribuir com o nosso trabalho, esse é um trabalho gratuito, né? A gente não faz cobrança dos
das explicações que a gente dá, né? Os vídeos institucionais que a gente tem, e vídeos comerciais e vídeos de aula, né? A gente não cobra. Então, se você quer contribuir com o nosso trabalho, você acessa a nossa loja e faça uma compra lá. Estará contribuindo diretamente com o nosso trabalho. apsd.com.br. Grande abraço e até a próxima.